falar dos carbonatos, há mais de 200 minerais na classe dos carbonatos, tá? Mas comuns são cerca só de 19, tá? São representantes aí do grupo da calcita, grupo da aragonita, da dolomita e os carbonatos hidratados de cobre, né? A malaquita e a azurita. Dentro da classe dos carbonatos, o mineral formador de rocha mais comum é a calcita, tá? É um mineral bem comum, com ampla distribuição nas rochas, né? Estando aí presente em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Carbonato também é uma rocha, é um mineral, tá? Desculpa, que acontece com uma distribuição muito ampla, tá, pessoal? Você encontra rocha ígnea formada só por carbonato, rocha metamórfica formada só por carbonato, rocha sedimentar formada só por carbonato, tanto detrítico quanto precipitado, tá? Então, é uma classe de minerais bem comuns. Tá? Entre os carbonatos comuns, a maioria possui dureza entre 3 e 4, tá? São minerais aí pesados, tá? Densidades variando de 2,85 a 4 gramas por centímetro cúbico. A calcita é uma exceção, tá? Ela tem uma densidade menor que 2,85. E a malaquita, carbonato de cobre, e a cerucita, carbonato de chumbo, têm densidade entre 4 e 7 gramas por centímetro cúbico. O brilho desses minerais não é metálico, tá? Ele pode ser vítreo, nacarado, tá? A cerucita vai ter um brilho adamantino. A cor do traço geralmente é branco, tá? Tá aqui, não estava achando no slide. A cor do traço geralmente é branco. A azurita e a malaquita, que são carbonatos de cobre, são exceção, né? A azurita vai ter um traço azul claro e a malaquita vai ter um verde claro, tá? E são minerais aí, geralmente, transparentes a translúcidos. Tá? A calcita é do sistema trigonal, tá? Normalmente, ela ocorre como agregados granulares aí de diversas granulações, né? Fina, grossa. Comumente, né, o hábito estalactítico também é bem comum, né? Concreções, que são formatos arredondados, tá? Ele forma uma massa arredondada. A calcita, ela cristaliza com mais de 300 formas, tá, pessoal? Mas aí os principais cristais são os prismáticos, romboédricos, escalenoédricos e tabulares. Tá? Tem uma clivagem romboédrica perfeita, né, no plano 10-1, e o ângulo aí da clivagem vai ter 74 graus. Tá? A fratura é conchoidal, tá? E é um mineral quebradiço. Dureza 3, né, é a escala de Mohs. Densidade 2,71. Ela pode apresentar fluorescência, tá? Aí nas cores de vermelho, azul, amarela, entre outras, tá? Laranja, um púrpura também, sob luz ultravioleta, tá? É um mineral fosforescente, catodoluminescente, termoluminescente, mas raramente triboluminescente. Tá? É um mineral que pode ser opaco, tá? É uma das exceções também dentro dos carbonatos, tá? É bem comum a calcita ser opaca, na verdade. Né? Ela vai ser branca a incolor. Calcita branca geralmente é opaca, tá? Laranja é a mesma coisa, marrom, amarelo, tá? Pode ser azul, rosa, verde, cinza, preto, entre outras cores, tá? Mas o traço da calcita vai ser sempre branco. Tá? Vai ter um brilho vítreo nacarado nos planos de clivagem, tá? Então, onde quebrou a clivagem vai ter aquele aspecto nacarado. Aqui eu trago para vocês a calcita rosa. É um tom é bem incomum, tá, pessoal? A calcita ser rosa. Geralmente o carbonato rosa é a rhodocrosita, tá? A Argentina é o principal produtor, se eu não me engano, ou foi até pouquíssimo tempo atrás, tá? Aqui é a calcita amarela e aqui é a calcita incolor, tá? O uso mais importante da calcita é como insumo na produção de cimento e cal para argamassa, tá? O cimento Portland aí sendo o tipo mais comum de cimento, né? O cimento Portland ele é uma mistura de 75% carbonato de cálcio, calcita, e os 25% restantes são sílica e alumina, tá? Então entra quartzo, entra gelo mineral, entra um monte de coisa aí para fabricar cimento, tá? Quando ela é finamente pulverizada, né, ela é utilizada como fertilizante agrícola, né, como corretivo de solo. E rochas carbonáticas, né, calcários e mármores, são muito usados como rochas ornamentais, tá? Desde peça de escultura, né,
como piso, bancada de cozinha, mesa, fachada de prédio, né? Tem diversos usos ornamentais para esse tipo de rocha. Dolomita é o carbonato de cálcio e magnésio, tá? Do sistema trigonal. Tem hábito também, geralmente, frequentemente, ela ocorre como agregados granulares ou conulares, ou então maciço, tá? Maciço é bem comum, e estalactítico. Né? Cristais romboédricos e tabulares também ocorrem, né? Ela é aquela dente de leão, ou encela, que chamam, tá? É um cristal romboédrico bem característico, bem pontudo, tá? Bem característico da dolomita. Tem uma clivagem romboédrica perfeita, né? Também no ângulo 10-11. O ângulo vai ser diferente, vai ser um ângulo de 73 graus, tá? Sendo aí usado em parte como característica distintiva da calcita, tá? E vai apresentar a partição no plano 02-21. É um mineral de fratura subconchoidal, tá? Mineral aí também quebradiço. Dureza entre 3,5 e 4. Então vejam que é uma dureza maior do que a calcita, tá? Isso também é usado como uma característica distintiva. Pode ter fluorescência branca a rosa, sob luz ultravioleta, e às vezes é triboluminescente. É mineral transparente a translúcido, tá? Geralmente é branco ou incolor, tá? Cores rosa, vermelha, preto e castanho são mais raras, tá? E o traço também é um traço de cor branca. E vai ter brilho vítreo anacarado, tá? Brilho nacarado é esse brilho aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma dolomita rosinha com hábito globular, tá? A dolomita ela é usada como material de construção e como rocha ornamental, né, em fachada de pia, mas ela também é usada para a fabricação de alguns cimentos especiais, tá? Que precisam de uma característica mais refratária, aí usa-se a dolomita. E obtém-se também a partir dela magnésia, né? Aí para ser usada em revestimentos refratários na fabricação de aço. Os fosfatos, né, os minerais dessa classe, vocês devem lembrar aí da aula de classificação mineral, né, ele engloba, além de fosfatos, né, essa classe engloba arsenatos e vanadatos, tá? Que são mais raros, né? Todos os minerais de fosfatos, arsenatos e vanadatos são raros, sendo a apatita o único mineral considerado de ocorrência comum. E, na verdade, a apatita é um arroz de festa, tá? Em rocha ígnea, a apatita aparece um monte, mas não em concentração econômica, tá? Mas geralmente você acha lá numa lâmina, você acha uma apatitinha lá perdida. Entre os fosfatos comuns, tá? Ou menos incomuns, na verdade, né? Ou de importância econômica, as características gerais são minerais transparentes a translúcidos, que apresentam aí dureza menor que 5, tá? São minerais pesados ou muito pesados, né? Com uma densidade compreendida aí entre 2,9 a 4 gramas por centímetro cúbico. Tá? De brilho não metálico, né? Tendo aí um brilho vítreo ou um brilho nacarado. Tá? Esses minerais, né? Eles são fontes de fósforo para fertilizantes, vanádio, né, o mineral vanadita, chumbo, a piromorfita e a mimetita. Piromorfita é um mineral de minério bem importante também. Aí também a gente também é obtido a partir de fosfato, urânio, lítio, cobalto, arsênio, elementos terras raras, tório, ítrio, tá? Falando da apatita, a apatita vocês podem achar em livros, né, falando que ela é um mineral, mas na verdade o termo apatita ele é usado para designar um grupo de minerais, tá? A mesma coisa da hornblenda, tá? E aí a gente tem o carbonato fluorapatita, clorapatita, estroncianapatita, fluoapatita, hidroxilapatita, tá? Tudo indicando qual é a composição, né? Essa fórmula mineral geral, tá? Da apatita. E aí os nomes vão depender dos elementos químicos que constituem, de fato, esse fosfato, tá? É mineral do sistema hexagonal, tá? Normalmente ocorre como agregados de cristais prismáticos, tá? Eles podem estar disseminados, tá? Esse termo disseminado, eu coloquei aqui para lembrar de explicar para vocês. É quando acontece um cristal isolado, tá? Ele não forma agregado, tá? Ele forma esse cristal isolado, tá? Então, eu vou ter... Deixa eu fazer um desenho bem bobinho aqui.
Que nem eu tenho uma amostra aqui, tá? E aí eu tenho uma apatita aqui, outra apatita aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Um único cristal espalhado, disseminado, tá? Pensando em minério, geralmente você precisa de um volume de rocha, você precisa tratar um volume de rocha muito grande para conseguir extrair o elemento ou o mineral desejado, tá? Então, minerais de minério disseminados não são tão interessantes quanto os agregados, tá? Daí o agregado, vocês sabem, né, que é, por exemplo, tudo isso aqui, né, tudo esses que eu estou desenhando aqui são cristais de apatita, né? Esse é o agregado, esse é o disseminado, tá? Mas é só isso. Continuando. Os cristais, eles são prismáticos terminados em bipirâmides, tá? Então, ele é prismático bipiramidal. Ou então são tabulares. Tá? Eles vão ter uma clivagem ruim, tá? Uma clivagem má, no plano 001 e no plano 10-10. Tá? A fratura vai ser conchoidal e irregular, também é um mineral quebradiço. Dureza 5, tá? Vai ter densidade aí de entre 3,15 a 3,2 gramas por centímetro cúbico. Pode ter fluorescência em tons amarelos alaranjados e uma termoluminescência branco-azulada, né? Então, quando a gente aquece ele solta, ele emite essa cor, né, em tons brancos a azulados. Tá? É um mineral transparente a translúcido, tá? Então, a apatita não é um mineral opaco, tanto que na lâmina a gente consegue identificar ela muito bem. De coloração aí verde, castanho, azul, violeta, incolor, amarelo e etc, porque ela pode ter várias tonalidades, várias cores. A cor do traço é branco, tá? E o brilho vai ser vítreo a resinoso. Quando transparente, ela também é utilizada como gema, tá? Mas como ela tem uma dureza muito baixa, uma dureza 5, esse uso não é muito comum, tá? A gente tem que ter, a gente dá preferência por minerais ou por materiais com uma dureza maior para o uso de gema, porque senão se a gente guarda ela junto com outra coisa, ela pode riscar, bater na parede, né? O uso no dia a dia. Então, geralmente, para gema, são utilizados minerais com uma dureza maior, tá? Salvo quando ele tem alguma característica de cor ou uma característica que nem de mudar de pleocroísmo, tá? Muito diferente, muito exótica, aí esse aspecto extraordinário acaba compensando a baixa dureza do mineral, tá? Ele é um mineral acessório, né, disseminado em rochas ígneas, tá? Como eu falei para vocês, mas ele também acontece em rochas sedimentares e também é encontrado em rochas metamórficas, tá? Tem uma importância econômica muito grande devido à sua utilização para obtenção de fósforo para produção de fertilizante, tá? Cerca de 90% da produção mundial de fósforo tem esse propósito, tá? Para ser utilizado como fertilizante. Geralmente, a origem, né, desse material para fertilizante são rochas sedimentares fosfáticas, tá? É uma rocha chamada de fosforito, tá? Porque ele faz ele tem todos esses aspectos, né? De concentração, de teor, facilidade de extração, baixo impacto ambiental, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, as diferentes... Ó, vejam que a fluorapatita ela pode ser incolor, pode ser verde, né? A hidroxapatita verde aqui. A monazita é um fosfato de sério, lantânio, ítrio e tório, tá? Geralmente é indicado qual mineral, né? Ela permite essa substituição iônica aqui entre os cátions, né? Então, geralmente vem indicado qual mineral você está tratando, né? Desde que ele tenha sido analisado, tá? Por microsonda, geralmente é feita essa análise, tá? Então, vem monazita césio, monazita lantânio ou monazita ítrio, tá? Bem assim indicado. Nunca se fala da monazita sozinha, tá? É sempre indicado qual é o cátion que tá acompanhado com fosfato. Tá? É um mineral do sistema monoclínico, tá? Ocorre geralmente como massas granulares e essas massas elas vão acabar gerando grãos de areia, tá? De pequenas dimensões. É muito comum você encontrar depósitos de monazita em grãos de areia, tá?
Os cristais são raros e são pequenos, tá? Eles vão ser aí de hábitos tabulares, prismáticos, equidimensionais. Esse equidimensional quer dizer que ele é arredondado, tá, pessoal? Geralmente ele sofre um transporte muito grande, por ele ser resistente ao transporte, ele vai ficando arredondado, igual é grão de areia de praia, tá? Ele vai apresentar duas direções, né? Uma clivagem boa no plano 100 e uma má, né, ou ruim, no plano 010. Vai ter partição no plano 001 e no plano traço 111. Tá? Ele vai ter fratura conchoidal ao irregular, tá? É um mineral quebradiço. Dureza é uma dureza aí de 5 a 5,5. A densidade da monazita varia entre 4,9 a 5,5, né? É um mineral pesado, tá? Muito pesado. Quando rico em tório, é um mineral radioativo, tá? Usado aí para datações de rocha, por exemplo. Alguns espécimes são paramagnéticos, tá? E vão apresentar um tom de marrom fosco na catodoluminescência, que é característico. Tá? É um mineral transparente, é opaco, tá? E esse tom marrom avermelhado dele é característico, tá? Da monazita. Mas ele também apresenta marrom, amarelo, rosa, cinza, mais raramente vermelho e verde, tá? Esse marrom avermelhado aqui é o mais comum. A cor do traço é branco acinzentado. Tá? E ele vai ter um brilho vítreo adamantino ou então resinoso quando ele for opaco. Tá? E aqui eu trago para vocês, né, uma monazita transparente, tá? Amarela, tá? Isso aqui em volta branquinha calcita, tá? Agora que eu vi que isso aqui parece um ovo. Esse aqui é o castanho avermelhado, que eu falei que é característico da monazita, tá, pessoal? E aqui são areias monazíticas, tá? A monazita, como eu falei, ela é usada como fonte de tório, tá? Usada para fabricação de lâmpada a gás. E por ser um elemento radioativo, né? Quando tem tório, ele vem sendo estudado como uma fonte de energia atômica, tá? A gente tem uma usina, se eu não me engano, no Colorado, dos Estados Unidos, que é uma usina termonuclear que tira que o elemento é o tório, tá? Na geologia, ele é um mineral importante pela datação de rochas e eventos tectônicos, né? Quando que uma rocha foi formada, quando que um oceano fechou, quando que uma cadeia de montanha foi formada, tá? A gente usa esses minerais radioativos para fazer esses estudos, tá? É assim que a gente consegue contar um pouquinho a história do planeta, né? Pelo menos hierarquizar esses eventos, tá? Esses acontecimentos. Zircão, feldspato, biotita, apatita, tem muito mineral que é utilizado para isso, tá? Cada um vai ter o seu elemento radioativo, né? O seu sistema radiométrico, tá? Vão ter suas limitações e vão ter suas aplicações geocronológicas distintas, tá? Feldspato, por exemplo, tem o sistema potássio-argônio. Como argônio é um gás, dependendo da temperatura em que o feldspato foi submetido, a mesma coisa a biotita. Também vai ter o sistema potássio-argônio. Se eu não me engano, é acima de 350 ou... Para biotita, acho que é 550 graus. Se a rocha, né, se esse mineral passou, ele abre, né, e o argônio escapa. Então, zera o relógio da datação, que a gente fala. Tá? Ele zera o relógio e a gente perde essa informação. Ou então, a gente vai datar a última vez que esse relógio abriu e não... que esse sistema abriu, né, e não a idade de formação daquele mineral, tá? Mas é curiosidade para vocês. Essa areia monazítica, ela é da praia de Guarapari, no Espírito Santo, tá? Aqui no Brasil, tá? Ela fica... É praia da areia preta, tá? Justamente por causa da cor mais escura, né? Da monazita, tá? Que geralmente as praias aqui no Brasil são praias silicáticas, né? São praias de quartzo. E às vezes um pouquinho de feldspato. Se vocês procurarem ali na Praia Vermelha, vocês vão achar cristalzinhos de granada, que são os cristais vermelhinhos. Também tô fugindo ao ponto, curiosidade. Tá bom? E é isso, pessoal. A gente encerra aqui essa segunda aula de mineralogia. Qualquer coisa, que se vocês tenham dúvida de aplicação de mineral, ocorrência do mineral, me mandem um e-mail, tá? Ou características mais distintivas, como separar um de outro, como determinar, né? Como diferenciar um mineral do outro, se vocês não ficou bem claro isso para vocês, tá?
Mas leiam o livro, tá? Lá vai ter bastante informação. Vejam essa tabela que eu disponibilizei no Drive, tá? Lá tem bastante coisa também. E lembrem que identificar mineral é sempre uma consulta, tá? A gente consulta os livros para identificar as características, as tabelas, tá? Para ver se aquele conjunto de características me indica um mineral ou outro, tá bom? Até mais!